Olá pessoal, sou Edson Souza, monitor da disciplina de Introdução à Fitotecnia, e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da anatomia da raiz do caule. Bom, a raiz é uma estrutura do corpo vegetal especializada basicamente em fixar, absorver e conduzir água e sais minerais nas sementes de asfanerógamas em germinação, que são as plantas que emitem flor. Encontra-se o embrião, uma raiz embrionária, seria a radícula, o eixo caulinar embrionário, que seria o hipocótilo, 1 a 2 folhas embrionárias, que seriam os cotilédones. Quando a semente germina, essa radícula se distende por divisões e alongamento celular, originando a raiz primária. E o calquio e o, cal, e o caulículo se desenvolve formando o caule. Já na monocotiledônia, as células do ápice radicular se degeneram e originam raízes do colo da planta, não havendo raiz principal, que seriam as raízes pivotantes. Como falado anteriormente, essa daqui é a representação, é, uma, é um corte de uma raiz pivotante. Ela é caracterizada basicamente por esse pivô central, a coifa, os pelos radiculares, a zona de crescimento, as raízes laterais e o colo. Bom, a coifa, a coifa é uma estrutura em forma de dedal formada por células parenquimáticas principalmente. Ajuda a raiz a plantar no solo através da produção de substâncias mucilaginosas. Essas substâncias auxiliam na proteção desse meristema apical com o atrito ao solo quando esse tecido começar a crescer. Temos a zona lisa, que seria essa zona de crescimento, essa região de multiplicação celular, e é o local de alongamento das células, permitindo que a raiz ela cresça em comprimento. A zona pilífera, que é uma das zonas fundamentais para essa absorção de água e nutrientes. E também temos a zona de ramificação, que auxilia na fixação da planta ao solo e aumenta também a superfície de absorção de água, sais minerais e nutrientes. Como falado anteriormente, aqui nós temos a classificação das raízes quanto à sua origem, que seria uma raiz pivotante, característica das dicotiledôneas. Ela se origina no ápice da radícula e é distinta das raízes secundárias, como por exemplo a alface, que apresenta esse tipo de raiz. Temos também a raiz fasciculada, que é bem característica das monocotiledôneas. Ela não apresenta esse eixo central e, como já falado anteriormente, as raízes se originam do colo da planta. Temos as raízes terrestres, que são raízes subterrâneas, e a maioria das espécies vegetais apresentam esse tipo de raiz. Podemos citar como, como tipo especial a raiz contrátil, que são raízes ocorrentes em algumas plantas do cerrado. É subterfúgio da planta, então é uma forma que a planta buscou para tentar sobreviver e se perpetuar num ambiente. E permite o seu aprofundamento de cormos, bulbos e rizomas, mantendo suas gemas protegidas de possíveis adversidades, como o fogo, por exemplo. Temos também as raízes aéreas, que são raízes expostas ao ar. Bom,
Temos aqui, ainda na classificação de raízes aéreas, as raízes tabular ou sapopema, que ela tem esse aspecto de tábua e que se sobressai, né, ao solo, desde o caule até abaixo do solo. Temos as raízes gramiformes, que são raízes que apresentam esses grampos e que servem para fixar-se em superfícies. Basicamente, as trepadeiras têm esse tipo de raiz, como jiboia, cigônio, monstera andarsoni. Temos as raízes adventícias, que não são originárias do embrião, ela surge do caule, então ela serve como sustentação, apesar de frágil, ela auxilia nessa sustentação, tanto da cana-de-açúcar quanto do milho, por exemplo. Temos também as plantas sugadoras, que são encontradas em plantas parasitas. Temos também as raízes sugadoras. Elas são encontradas basicamente em plantas parasitas e essas raízes elas retiram a seiva do hospedeiro. Em seguida, temos a estranguladora, que é uma raiz que envolve outra espécie vegetal para servir de suporte, provocando esse aspecto do estrangulamento, como vocês podem ver na imagem. Temos também as raízes aquáticas, que elas se apresentam em macrófitas, né? São plantas aquáticas que parecem até plantas espontâneas, mas que são encontradas em rios e lagos. E em todas elas há uma estrutura protetora do meristema apical, parecido com a coifa, né, que protege esse meristema das raízes pivotantes. E essa proteção, essa estrutura protetora que as raízes aquáticas têm, impede o ataque de herbívoros a esses tecidos jovens. As raízes coletoras, que são esses emaranhados em volta do caule de plantas que suportam, né, as epífitas, e elas retêm matéria orgânica. Não necessariamente é uma relação mútua, mas também não é uma relação de parasitismo. Então, nós podemos ver aí a bromélia, que é bem comum contra emaranhadas em árvores. Temos também as raízes pneumatóforos, que ocorrem em plantas que têm raízes submersas em água. Ela é bem comum em mangue e acontece o geotrofismo negativo com ela. Então, quando há falta de oxigênio na água, essas raízes buscam o oxigênio atmosférico para perpetuar a sua espécie. Então, esse geotrofismo negativo auxilia nesse processo de aeração do sistema radicular. Como eu falei anteriormente, as raízes elas não apresentam tecido fotossintetizante, é aclorofilado, então eles não fazem fotossíntese. Mas as epífitas elas conseguiram se adaptar a isso e se especializaram, né? Foram evoluindo e há um tecido especializado em reter água e é fotossintetizante. Já nos nódulos radiculares, nós podemos ver esses círculos aqui são infestações de bactérias fixadoras de nitrogênio. Não só bactérias, mas também cianobactérias, como Anabaena, Azotobacter, e há essa relação mutualística com as bactérias do gênero Rhizobio. Então, essas bactérias, em uma relação simbiótica,
auxiliam a planta a fixar o nitrogênio atmosférico e transformam ele em nitrito e nitrato. Vale salientar que geralmente essas infestações acontecem em plantas leguminosas. Ainda sobre as adaptações, nós temos as raízes tuberosas, que elas atuam basicamente como órgãos especiais de reserva. Temos como, por exemplo, a cenoura, a batata doce, o nabo, a mandioca, a beterraba, e elas podem também ser pivotantes. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima aula sobre caule.